Bom dia, bom dia, bom dia. Que dia maravilhoso, que dia abençoado, cheio da glória, da bondade, da fidelidade, do amor, do cuidado, das bênçãos do Senhor, do entendimento, da clareza, da compreensão das suas verdades, de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para nossas vidas, porque o Senhor é bom. E sua bondade, sua fidelidade duram para sempre. Então, se Ele é um Deus bom e só existe bondade, então Ele só pode ter bondade para as nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque nós temos muito mais a agradecer do que até mesmo pedir, porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós notamos que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ainda que não compreendamos na largura, na profundidade, tudo que o Senhor tem feito, mas nós sabemos que de nada teremos falta, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Amém? Senhor Jesus, Pai de amor, Pai de bondade, fidelidade, Pai de compreensão. Ah, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Senhor, como o Senhor é bondoso conosco, como o Senhor é misericordioso, Pai. Senhor, muito obrigada por tua infinita lealdade. Sou grata, Senhor, porque eu sei que sem ti, Senhor, eu nada sou, nada faria. Ah, Espírito Santo de Deus, como é bom ter a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco a todo tempo, a todo instante, a todo momento, de que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, ainda que não compreendamos, Senhor, as circunstâncias, aquilo que nós estamos vivendo, nós decidimos olhar para Cristo. Nós decidimos, Senhor, temos a nossa mente renovada, dia após dia, não nos amoldando, Senhor, nos padrões, Senhor, que existem. Nós decidimos, Senhor, que nós queremos ser forjados e formados segundo o seu caráter, Senhor. Nos dá, ó Deus, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, pensamentos de Cristo, sentimentos de Cristo, que possamos ver, sentir, enxergar conforme Jesus Cristo enxerga, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, nos dá clareza, discernimento, revelação, Senhor, da Tua palavra, Pai. Nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar. Fala conosco, Jesus, no particular, de uma forma que só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a Tua verdade, Senhor. Fala conosco, Jesus, daquela forma, daquele jeitinho que só o Senhor sabe falar conosco, Pai. Nos mostra tudo aquilo que nós precisamos deixar para trás, encerrar ciclos para que novas histórias, para que novos começos se estabeleçam sobre nossas vidas, Senhor. Nos capacita, Senhor, a deixarmos o passado para trás, Senhor, sem ficarmos olhando para trás, Senhor, sem ficarmos revisitando situações que o Senhor já encerrou na nossa vida, Senhor. Nos transforma, Senhor, transforma a nossa mente, transforma a nossa forma de pensar, Senhor, que essa transformação desça ao nosso coração e fique cravado, Senhor, com uma mudança imutável, Senhor. Seja estabelecido, Senhor, no nosso coração, como é estabelecido o selo de Cristo sobre a nossa vida, Pai. Peço a Ti, Jesus, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta, como instrumento útil para a Tua obra, Senhor. Que toda artimanha de Satanás de impedir, de atrapalhar, de roubar a Tua boa semente, eu repreendo no nome de Jesus e declaro mente sendo liberta, mente sendo restaurada, mente sendo livre de uma vez por todas de mentiras e enganos do inferno, Senhor. Leva a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções cativos e submissos ao senhorio de Cristo. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. E essa semana nós temos falado sobre a mudança na mente, mudança de pensamentos. E o tema hoje que nós vamos falar é mentalidade, pequenos passos, grandes mudanças. O que isso quer dizer? Que nós começamos a mudar a nossa forma de pensar, de agir, principalmente de agir, quando nós começamos a entender que pensamentos e crenças limitantes começam a ser desfeitos e destruídos na nossa mente. Como nós vimos aqui essa semana falando muito sobre Saul e as consequências de uma mentalidade distorcida, de uma mentalidade fragilizada e sem identidade em Cristo,
as consequências foram inúmeras, até a perda do seu reinado. Mas quando nós compreendemos que pequenos passos podem nos levar a grandes mudanças, que começa esse pequeno passo, começa na forma de pensarmos, isso transforma muito a nossa vida, transforma demais a direção que nós vamos tomar, porque logo pensamos, falamos e cremos. Porque quando você pensa, você fala, foi que nem foi falado, o seu cérebro ele vai trabalhar desesperadamente para comprovar que aquilo que você falou é verdade. Então, assim, são esses pequenos passos que começam na mudança do pensamento. A falta de mudança impede que a vontade de Deus seja estabelecida de forma plena. Toda vez que Deus libera uma palavra, ele inclui direção, transformação necessária para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E ele espera uma atitude nossa, uma disposição para vivermos o que foi prometido. Em Romanos 12, do seu versículo 1 ao 2, diz o seguinte: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, pequenos passos, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por você é o melhor que pode fazer por ele. Não se ajuste demais à cultura, a ponto de não poderem pensar em mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. É o que nós começamos. Pequenas mudanças, grandes mudanças começam com pequenos passos. Esses pequenos passos nos levam a grandes transformações. Mas sempre começa de maneira pequena. Começa pedindo para o Senhor me mostra em qual área da minha vida eu tenho estado como Saul, relutante. Não tenho conhecido a minha verdadeira identidade estabelecida pelo Senhor na minha vida. Eu tenho tido ansiedade para esperar aquilo que o Senhor já falou que ia fazer. O grande mal desse século, como nós falamos aqui durante essa semana, é a ansiedade. Mas um filho de Deus, a palavra de Deus já nos garante: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque se os passarinhos que não semeiam e mesmo assim eles colhem, se alimentam, quanto mais vocês que são filhos de Deus, por que se preocupar com o que vestir, com o que comer, com o que beber? Porque o Senhor vai trazer. O Senhor vai trazer. Às vezes não é no tempo que nós queremos, não é da forma que nós queremos. Mas o Senhor, de forma alguma, nos abandona, nos deixa desamparados. Ainda continuando, o Senhor diz: se nem Salomão, na sua riqueza e glória, nunca se vestiu tão bem como os lírios do campo, que logo nascem e são lançados ao fogo. Entende? Então é esse tipo de situação que o Senhor tem falado muito ao nosso coração, para que nós não estejamos ansiosos e preocupados com coisas que Ele vai resolver. E nós temos aí alguns gigantes a serem derrubados, né? O gigante da afronta, da intimidação, da preocupação, do medo. Já foi falado da ansiedade, mas o Senhor, em todas as coisas, Ele nos supre, Ele nos guarda, Ele nos capacita. No meio desse processo, o Senhor está formando em mim e em você o caráter de Cristo, a verdadeira identidade de Cristo, de saber o tempo certo, de esperar as coisas acontecer. É essa a verdadeira transformação da mente de dentro para fora. Como foi falado, acontece em pequenos passos para grandes transformações, grande mudança na mente. Você mudou a sua mente, você muda toda a sua vida. E aqui, ó, diz o seguinte: a palavra nos diz que para sermos mudados, precisamos focar a nossa atenção em Deus. Que você aprenda a concentrar a sua atenção para discernir o que Deus deseja mover em sua vida. Não foque seu olhar no que deu errado até aqui. Tire sua atenção do desconforto de enfrentar uma mudança que irá produzir em você. Não foque nos seus sentimentos. Coloque a sua energia e o seu coração em responder aquilo que o Senhor deseja. Será que existem mudanças necessárias e essenciais para que você avance no seu propósito?
Tenho certeza que sim, e imagino que você já tenha percebido que não temos o poder de mudar nós mesmos. Mas, quando concentramos nossa atenção em Deus, conseguimos sermos transformados. A nossa transformação da mente, das emoções, de tudo aquilo que nos tentam nos aprisionar, tentam nos manter cativos em alguma área da nossa vida, só vai ser possível quando nós mudarmos o nosso foco, focarmos em Deus, naquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Quando o Senhor nos mostra, Ele nos dá uma palavra, Ele dá todos os recursos para que aquela palavra se cumpra, mas o principal deles é a mudança da nossa mente. O Senhor, Ele não vai nos permitir acessar algo ou algumas coisas que Ele tem para nós se nós não tivermos a nossa mente transformada, nossa mente mudada. Um exemplo para que você possa entender. Um casal foi casado durante muito tempo, infelizmente separou, não deu certo, houve, sabe-se lá qual foi o motivo, mas não foi, não teve oração, não deu certo. O Senhor não vai pegar alguém que acabou de sair de uma relação destruído, quebrado, machucado e colocar uma outra pessoa na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ele está destruído, ele está quebrado. Talvez essa pessoa não tenha nem condições de valorizar aquela nova pessoa que vem trazer refrigério. Primeiro o Senhor precisa o quê? Tratar as feridas e os sentimentos dentro do seu coração. E esse é um processo. Da mesma forma que uma pessoa que acabou de quebrar financeiramente, ela já não vai de cara entrar na empresa como gestor financeiro. Afinal de contas, ela precisa compreender o que aconteceu, o que a fez chegar àquele ponto, para que ela tire lições e aprendizagem importante para que assim ela possa ter a sua história restaurada, a sua história reconstruída, e assim ela possa compreender que determinadas coisas já não fazem mais parte. E como que isso é possível? Única e exclusivamente através da renovação da nossa mente. Como nós lemos aqui em Romanos 12, transformando pela renovação da nossa mente em tudo que nós façamos. Se nós vamos comer, se nós vamos beber, se nós vamos passear, em tudo que nós formos fazendo, nós temos que ofertar ao Senhor, para que assim nós permitimos que o Senhor vá nos moldando, vá nos transformando. E o texto bíblico aqui, também em 2 Coríntios 2,18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós permitimos, porque o Senhor, ele, que nós já falamos, ele é um gentleman, ele é um cavaleiro. Quando nós permitimos que o Senhor, ele de uma vez por todas, ele acesse ao nosso verdadeiro eu, a nossa verdade, porque às vezes até o Senhor nós queremos enganar. Não sou só eu, acho que só eu que faço isso. Então assim, às vezes nós queremos mostrar para o Senhor uma santidade que não temos, um perdão que foi só da boca para fora. Nós queremos mostrar que não estamos sentindo que algo que foi feito, mas quando na verdade estamos sentindo. Quando você é verdadeiro, justo, honesto com o Senhor vai transformar a sua mente. Lembrando que na vida do Filho de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. O pior momento da sua vida, o Senhor vai usar. Ele vai usar isso como alicerce para algo muito grande, muito poderoso na sua vida. Ah, mas todo cristão fala isso, eu já estou nessa luta inúmero tempo. Espera, confia em Deus, que o mais Ele fará. Não é fácil essa espera. Somente através da transformação da mente. Quando nós nos permitimos sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, que isso é possível. Saber que o Senhor vai fazer. Ainda que muitas vezes, ao olhar ao redor, pareça ser impossível. Quantas situações eu já me deparei e eu olhei assim ao redor e falei: Senhor, dessa vez não vai.
e questionar. E muitas vezes a gente pensa que somente a força do nosso braço que vai fazer com que nós consigamos mudar as coisas, mas é justamente essa mentalidade que o Senhor quer mudar em mim e você. Nós não temos condições de mudar a nossa mente, nós não temos condições de mudar os nossos pensamentos, nós não temos condições de mudar a forma que nós enxergamos. Sozinho nós não conseguimos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem ele nós não vamos conseguir essa transformação. Por isso que nós oramos, pedimos: Senhor, leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções. Nós colocamos submissos ao Senhorio de Cristo, para que o Senhor venha lavando e transformando a nossa mente. Porque, como nós falamos, quando o Senhor consegue colocar em nós a mudança da nossa mente, quando você muda a forma de pensar, você muda toda a sua vida, você muda toda a sua história. É mais ou menos que no exemplo daquela pessoa que fuma. Ela fumou a vida inteira, mas no momento que ela decide realmente parar, a mente dela muda. Eu não fumo mais. Quantas inúmeras histórias nós vemos de pessoas que simplesmente mudou a forma de pensar e já está aí anos e anos e anos sem fumar. É um desafio? Com certeza. É um processo dolorido? Com certeza, a gente está falando de vícios, mas é um exemplo que muitas vezes o processo ele é dolorido e nós não estamos dispostos a pagar o preço para que essa transformação, e aí nós ficamos o quê? Escravizados, ficamos paralisados mediante a gigante da afronta e da intimidação, que você tenta, você não consegue, e aí ele vem e te intimida novamente, ele te afronta de novo, você não vai conseguir, você já tentou uma vez, entende? Então é essa mudança que o Senhor fala aqui em Romanos, que em todas as coisas nós ofertamos ao Senhor. Senhor, eu vou comer, sabe? É a constante oração, constante conexão com o Senhor. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em Provérbios, diz o seguinte: confia no Senhor. Entrega para o Senhor, confia que Ele vai mudar a sua forma de pensar, entrega nas mãos dEle, que Ele vai dia após dia fazendo uma transformação na sua forma de pensar. Confia que Ele vai transformando, que Ele vai restaurando, que Ele vai colocando novos sonhos na sua vida, vai colocando novas situações, vai colocando um caminho novo, sabe? Então, quando você entende que a transformação da mente, ela só vem através de você entregar o seu caminho ao Senhor, que Ele vai endireitar as suas veredas. Somente quando nós permitimos que a nossa mente seja transformada, é que o Senhor faz novo, tudo de novo. Amém? Fica para Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai de amor.